pessoal, boa noite. Hoje, segundona aqui no Só Esportes. Você começa a semana por dentro de tudo que rola no mundo do esporte. Então vamos ver o que vem por aí. Everton Ribeiro fecha com o time árabe e é mais um a deixar o Cruzeiro. Atlético está pronto para a temporada pesada? Levir Coupe responde. E o empate do Cruzeiro com o Shakhtar Donetsk. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Está no ar e a partir de agora eu quero você comigo, mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasóesportes.com.br. E nesta segundona aqui no Só Esportes, ele, o cara Álvaro Damião. Boa noite, Álvaro. Boa noite, como estamos? Bem? Muito bem. Juntos? Juntos e misturados? Sempre. Paulo Roberto Prestes, boa noite, Paulo. Boa noite, Ara. Boa noite, pessoal de casa. Tamo aí. Ramon Salgado, boa noite. Olá, Hoje nós vamos cantar? Vamos começar a fazer nosso dueto? Olá, menina do Rio. Vamos fazer um dueto? Não é mais nossa, essa menina do Rio. Boa noite, você de casa, aos companheiros. E vamos começar a semana aí com muitas notícias. É isso mesmo, a gente já começa aqui com o Cruzeiro que empatou com o Shakhtar Donetsk em Brasília. Então bora conferir os melhores momentos dessa partida. Roda aí pra gente. Aí logo no começo do jogo, já uma bola no travessão do Fábio. Foi um primeiro tempo horroroso do Cruzeiro, meu Deus do céu. Aliás, eu não diria, Álvaro, até que foi horroroso. Achei que esse time jogou muito. Os caras são muito rápidos. Mas eles são bons mesmo. O time time que disputa a Champions League. O time é bom. Não é qualquer time, não. É time rápido, os caras, 2 toques às vezes tem hora, chegando com uma facilidade danada, viu? A situação do Cruzeiro me preocupa, viu? O time do Cruzeiro não consegue jogar, não conseguiu jogar contra o Londrina, que é um time fraco, não conseguiu jogar contra o Shakhtar. Não vou dizer que o Shakhtar é tão fraco como o Londrina, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Então, eu esperava muito mais do Cruzeiro no início da temporada, o Cruzeiro não está conseguindo jogar. E me preocupa a situação do Cruzeiro. Isso tem uma explicação. Essas negociações, ela mexe com tudo, com todo mundo, com o elenco, com o treinador, uma série de coisas que envolve isso aí. Só que eu acho que no segundo tempo, o time jogou, melhorou, mas não jogou bem, eu concordo, não jogou bem. Aí o gol do Judivan. Acontece o seguinte, cara, o Cruzeiro realmente perdeu o coração da equipe, que é o meio-campo. Não tem como, você perdeu todos os jogadores de meio de campo. Então, é onde funciona a máquina, onde você coloca distribuição do jogo, parte ofensiva, parte defensiva, tudo passa pelo meio de campo. E o Cruzeiro perdeu totalmente o meio de campo, todos. E queira ou não, Paulo, os 3 da seleção brasileira. O outro da Sub-20, mas com certeza será titular da seleção principal. Foram 3 jogadores de seleção. Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. São jogadores importantíssimos. Isso sem contar o Egídio, que o Cruzeiro perde um baita do lateral. A situação do Cruzeiro é preocupante. Aí o torcedor vai perguntar, a diretoria do Cruzeiro tem culpa nisso? Olha, é muito difícil a situação do Cruzeiro. Assim como é difícil, por exemplo, como viveu o Atlético com o Diego Tardelli. Os caras chegam e oferecem 1.200.000, 1.300.000 por mês para o jogador livre. Livre de imposto, livre de tudo. Da casa, da carro, restaurante, conta no boteco, tudo pago, pô. Como é que você vai competir? Premiação por gol, olha, tudo. Os jogadores que atuam no futebol árabe, que atuam agora, o mercado chinês abriu demais para o futebol brasileiro, esses caras, eles vivem a temporada lá só com o que eles ganham de premiação. O dinheiro todo que eles ganham, esse dinheiro que a gente divulga aqui, 1 milhão, 1.100.000 por mês, eles aplicam isso ali. Não tem como competir, porque, não vai vender. Tudo bem, não vai vender. Aí vai chegar pro cara e vai falar, tem que cobrir, ué. Porque se é comigo, se eu sou o Everton Ribeiro, se eu sou o Diego Tardelli, nós não vamos te vender. Não tem problema nenhum, porque eu também não quero ir. Eu quero ficar. Então você vai ficar. Vou ficar, mas você vai pagar o que eles vão pagar, ué. O que ocorre... Ué, você não vai me pagar o que eles vão me pagar, então me vende aí. O que ocorre o problema todo é esse mesmo, é dinheiro. Eles não foram... O Everton, por exemplo, com 25 anos, o Tardelli com 30, se não fez, está por fazer, tem mais é que aproveitar a oportunidade, porque a carreira de jogador de futebol é curta, o cavalo não passa a riar 2 vezes. Só que o seguinte... A informação que eu tenho, não sei se é a mesma que você tem, o Cruzeiro acabou apurando 85 milhões nessas negociações, incluindo o Newton,
que foi para o Internacional, Egílio, enfim. O que eu posso dizer é o seguinte, o Cruzeiro, o Gilvan vai correr desesperadamente atrás de um camisa 10. Não sei se vai ser no futebol sul-americano, se vai buscar na Argentina, onde que vai ser. Porque de fora da Europa pra cá os caras não vêm. Mas o 10 do Cruzeiro já tem, pô. Aí ó, contratou o cara a peso de ouro. É o Arrascaeta aí. Mas senão vai ter que contratar outro, aí não tem condição. Vai contratar outro cara? Mas não pode jogar a responsabilidade nesse menino de 20 pode, anos. Pode, porque tá pagando pra isso, Não, aí. não, mas não pode. Eu acho que foi um investimento certo que o Cruzeiro fez. Isso é jogador que vai... Eu tenho convicção que vai arrebentar. Mas não pode ser jogar a responsabilidade em cima dele, eu acho não. Não tem convicção não, isso já está falando da parte doente sua de Cruzeiro. Não, doente não. Eu tenho na convicção. Realidade, a Arrascaeta, vamos ver ele vestir a camisa do Cruzeiro, gente, tem quantas contratações? Você pega o exemplo do Marcelo Moreno, Filipão já tá botando ele na reserva. Mas rapaz, mas só joga aqui, foi vendido para Espanha, não sei para onde, para Itália, Alemanha. Mas em razão disso, em razão disso aqui. Que eu acho que no Cruzeiro vai dar certo, cara. Eu tô falando Fala besteira demais. Não vai ter porrada não, só ameaça. Não, mas tem que ter discussão. Tem que ter discussão. Ai, se eu Cada um mais com o seu gosto. ponto de vista aí, vai, O que eu Elva. tô falando do Arrascaeta é o seguinte, não é que ele vá conseguir suprir a ausência do Everton Ribeiro. Se ele vai conseguir ou não, é outra história. Agora, tem que ter responsabilidade? Claro que tem, tá pagando pra isso aí. Amigo, Você acha que trouxe o cara pra quê? Trouxe o cara pra compor? Não pra disputar a Copa São Paulo? Eu não claro estou que não. dizendo que ele não tem que ter responsabilidade, longe disso. Eu acho que não se pode jogar. O Marcelo Oliveira, eu tenho certeza que ele sabe disso. Não se pode jogar em cima de um menino de 20 anos na responsabilidade de substituir um jogador que foi 2 vezes eleito seguido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Isso é jogador de futuro. Essa foi um belo reforço, mas é de futuro. Ele não é um jogador pronto ainda. Ele não é pronto. Então você acha que o Cruzeiro tem que contratar outro camisa 10? Contratou a Arrascaeta. Eu vou ser franco com você. Encheu o bolso do cara de dinheiro. Eu vou ser franco com você. Tem que trazer mais um? Eu não, o Arrascaeta ser banco? Eu não acho, não. Não, ele vai jogar. Ah, então tem 2 10 aí no seu time. Tem que trazer um 10. Ele não vai ser 10. Ué, ele vai ser o quê então? 9,5. Rapaz, ele é um jogador pela característica. O Everton sempre foi um jogador agudo. Um jogador que vai pra cima e fazer gol e aquela coisa. Ele vai ser um jogador mais de armação, Álvaro. Jogador que de um lado daqui, da esquerda, da direita, você pode escrever que será isso. Eu acho que ele não vai conseguir suprir a característica do Everton Ribeiro. Longe. Por quê? Porque o Everton é um cara praticamente que completo. Agora, é a função dele? Ele foi contratado para isso. Eu acho que não tem que trazer outro 10. Eu acho que a preocupação agora são outras e o Cruzeiro tem que se preocupar com elas. O time do Cruzeiro está rachando todo. Não, a estrutura do Cruzeiro está toda rachada. Veja, e olha, nós vamos o erro naquele... aí da diretoria, se teve erro, eu tô falando aqui que é muito difícil você segurar o cara, o erro para mim foi não ter segurado o Newton. Porque já sabiam que ia vender o Lucas Silva, pô. Aí tinha que ter segurado o Newton, porque ele é o substituto imediato. Aí eu vou concordar com você, porque perdeu de um tapa 2 grandes volantes. Não poderia ter deixado o Newton 2 grandes volantes. Não se sabe. Eu vou dizer aqui no que eu penso, que eu sei que é, porque eu conheço. Eu acho que o Gilvan deve estar sabendo perfeitamente o que ele está fazendo. Ele não vai correr um risco, um presidente que pegou um time quebrado, que não tinha dinheiro para pagar o 13º e o mês de dezembro, e conseguiu sobreviver e ganhar 2 títulos seguidos. Eu não acho que ele tem certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Ramon, eu quero saber do pessoal aí de casa agora. Você que está aí nos assistindo, o Cruzeiro tem que contratar um outro camisa 10? Além do Arrascaeta, tem que vir mais alguém aqui pro elenco celeste? Então manda pra gente. O nosso Twitter é o @soesportestv, o Facebook /soesportestv, e o e-mail participe @programasoesportes.com.br. Vão interagir com a gente nessa discussão, porque a gente já viu aqui que temos pontos de vista diferentes. E o técnico Marcelo Oliveira comentou justamente sobre a saída desses jogadores do elenco celeste e falou das chances de Everton Ribeiro na seleção dos jogadores aí dos Emirados Árabes, na seleção brasileira. Fala aí, Marcelo. Sair jogador, isso é até natural e acontece em outras equipes também, pelo assédio e a concorrência que é muito forte. Agora, nós temos que ter a inteligência, a criatividade, a competência, a ousadia de trazer jogadores que possam estar nos ajudando de forma efetiva e completando essa expectativa do torcedor também e nossa como comissão técnica. No caso específico do Everton, ele vai para Emirados Árabes, não tem a divulgação que teria na Europa, mas dá para viver bem com a família e
Só que ele não tem garantidamente uma futura negociação com a Europa. Então o jogador tem que pensar nesse momento. E como o Dunga já o conhece bem, eu acredito que ele vai acompanhá-lo lá também. Hoje, com a globalização, você tem a possibilidade de acompanhar o atleta em qualquer local que ele esteja jogando. Em qualquer lugar que ele esteja jogando. Ele tem chance na seleção brasileira, Ramon Salgado? Olha aqui, o Marcelo acabou de falar. Uma negociação dele agora pela Europa. Veja bem, Álvaro e Paulo. A Europa levou apenas o Lucas Silva. Você vê, os outros dois craques são dois jogadores, o Everton e o Ricardo. Você vê, os caras estão indo agora, China, Emirados, que o dinheiro corre solto lá, sapeca um porco com nota de $100. E não estão nem vermelho pro negócio. O que acontece? Eu não sei essa questão do Dunga conhecer o Everton, se vai voltar a chamá-lo. De repente, se ele não... Futebol lá, não sei se existe futebol lá, não sei. Eu tenho uma opinião. Fala primeiro, Paulo. Não, todo jogador que vai para, principalmente Emirados Árabes, ele sente muito, porque lá os treinamentos são basicamente à noite, é um treinamento por dia, treinamento muito mais curto, então você perde a condição técnica, você perde um pouco de condição física, você não treina tanto como você faz aqui no Brasil, a competitividade também é muito mais fraca, então, tecnicamente falando e fisicamente falando, o jogador perde muito. Para mim, não volta à seleção. Enquanto estiver lá, não vai voltar à seleção. Eu acho que o cara que vai para a China, menos um pouco. Agora, Emirados Árabes, não volta à seleção. Pode voltar numa próxima convocação, mas dificilmente vai conseguir se manter. O Rafael Gontijo pergunta, qual que é a diferença de China e Emirados Árabes? Emirados Árabes, o campeonato chinês, ele tem mais qualidade. Não é grandes coisas, mas o Emirados Árabes, você joga num time de ninguém contra um time de ninguém. O cara não tem responsabilidade, ele nem cobram essa responsabilidade. O cara aumenta o peso, perde preparo físico, treina de madrugada por causa do calor. Quando eles voltam de lá, é um sofrimento. Quando voltam de lá, é um sofrimento. Joga num time de ninguém contra um time de ninguém. Não vai voltar pra seleção nunca, pô. O que você falou? Perde condição física, perde condição técnica, só não perde o Faz-me-rir. Eles vão lá só pra isso, eles vão lá só pra buscar o dinheiro. E não tá errado. É bobagem também achar que um jogador que aceita uma proposta para ir pra China, que aceita uma proposta para ir para os Emirados Árabes, que ele está preocupado em voltar para a seleção brasileira. É bobo que isso pensa é balela. Bobo o cara pensa isso. Ele fez o contrato, ele tem um contrato com um clube milionário, ele está garantido financeiramente. Ele, esposa, filho, neto e os bisnetos. E o sonho da seleção, onde que fica? Sonho, minha filha, não tem isso não. O cara chega, beija a camisa, acabou. Olha o sonho da seleção aí, olha a Copa do Mundo. Você gostou, tem minha isso filha, não, isso é conversa fiada. Seleção brasileira é pro cara se promover e ser vendido para o futebol europeu. Aquele negócio do cara, meu sonho é disputar a Copa do Mundo, vestir a camisa. Mentira, isso é balela, isso é conversa fiada. É se promover. No passado, no tempo daquelas feras, Tostão, esses craques que foram campeões de 70, eles não tinham esse negócio desse sonho, é verdade mesmo. Não é negócio de sonho mesmo, não. O negócio é, ó. Enche o saco. Enche o saco e fala, pô, sai daqui, tô aqui em Milão, aqui na Itália, eu vou sair daqui pra jogar lá em Marrocos, eu tô caçando, quero ficar quieto aqui no meu time. Tem uns que ele se enche o saco deles, algumas convocações, principalmente esses catanicos aí da CBF. Mas é uma verdade, verdade. Mas vamos ficar só em Milão aqui? Vamos. Aliás, só em BH, né? Você falou Milão. Podia ser Milão, né? Dar um voozinho pra lá. Não, pensei que você Daqui a pouco a gente né? volta com mais bate-papo, hora do intervalo. Não muda de canal, porque daqui a pouco tem tudo sobre o Atlético pra você. E eu volto já, é rapidinho.